Olha, tem umas coisas que a gente não espera na vida, né? Quem diria que uma das séries que ninguém tava dando nada por ela, que a expectativa tava super, sabe, lá embaixo, assim, seria justamente a história que daria o pontapé inicial para algo que eu acho que todo mundo quer ver no universo Marvel dos cinemas, né? Quem diria, cara? Pois é, a Terra plana, gente, ela não gira, ela capota. Pois é, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal e hoje estamos aqui para dar um checkmate e falar do final da série da Miss Marvel. E olha, fiquem já cientes aí que este é um vídeo com spoiler, tá? Então se você ainda não assistiu, fique aqui por conta e risco, tá bom? Porque a gente vai falar exatamente de todos os detalhes e do final da série que trouxe algo muito importante. Então vamos lá. Mas antes de falar da série em si, eu acho até importante a gente falar um pouquinho sobre os caminhos que a Marvel tá dando nessa fase 4, tá, gente? Porque com a finalização da série da Miss Marvel, o lançamento de Thor, Amor e Trovão, a Marvel fecha aquele calendário que ela deu pra gente lá em 2019, do que seria talvez a metade dessa fase 4, que é uma fase truncada, tá? Ao mesmo tempo que ela precisa trabalhar com histórias de origem, trazendo novos heróis, novos vilões, consequentemente, ela também trabalha com legado, ou seja, ao mesmo tempo que você tem uma origem, às vezes você tem ali uma passagem de bastão de um herói mais clássico, mais veterano para um novato, além de apresentar outras questões ali, como tudo isso que está sendo trabalhado sobre multiverso e dimensões e mundos que são paralelos, deuses celestiais, né, entidades cósmicas. Então, essa fase 4, ao mesmo tempo que ela é ambiciosa, ela tem assim tanta coisa para trabalhar que você fica meio perdido ali às vezes sem saber para onde a Marvel tá indo, mas eu acredito que ela tá indo para algum lugar, tá? E nesse caso aqui, especificamente da Miss Marvel, eu acho que a intenção foi de contar uma história. É isso. A série da Miss Marvel, ela procura te contar uma história que não é exatamente cheia de ação, ela tem uns problemas de ritmo ali pela sua metade, ela começa num hype assim bem frenético, bem dinâmico, depois ela dá uma diminuída e no final ela retoma o fôlego. Eu concordo com quem está fazendo aí algumas críticas em relação ao ritmo da série, mas eu acho que essa pausa no meio é necessária para te contar uma história. Algumas críticas que eu vi também falaram sobre isso, né, que a série comenta muito sobre história, cultura, política, religião, mas a personagem é isso, gente. Kamala Khan, quando foi criada lá nos quadrinhos, ela é uma personagem jovem, né? Ela é uma heroína teen que faz parte de um grupo muito específico ali no cenário norte-americano. Ela tem origens que são paquistanesas, né? Ela tá ligada ali à questão de ser muçulmana. Ela é uma menina marrom, como ela mesma se define, então ela não se encaixa necessariamente naquela sociedade ali do jovem norte-americano, como ela até gostaria de ser, né? Mas ela tá ligada às suas raízes, ela é mulher, que dentro daquela comunidade ali ao qual ela faz parte, tem uma coisa muito tradicionalista ainda envolvendo isso tudo. Então, a história, gente, precisa apresentar isso. Tá? Eu vi realmente críticas assim de pessoas dizendo que, nossa, mas a Marvel já tá de lacração. Eu não aguento mais essa palavra, gente. Mas a Marvel tá de lacração, querendo falar de política e de religião em série de super-herói. E eu fico pensando se... Beleza, às vezes o cara ele não acompanha quadrinho, né? Ele não tem obrigação de conhecer a personagem. Mas o cara que conhece, que leu as histórias da Miss Marvel e faz esse tipo de crítica... Eu não sei exatamente assim o que ele esperava ver, porque isso é totalmente a personagem. Inclusive, falas emblemáticas dos quadrinhos dela estão na série, né? Tem uma que eu adoro, que é quando ela fala que não são as meninas marrons que vão salvar o dia. Essa frase, dentro daquele contexto ali, traz uma série de elementos, né? Traz um peso que ela não precisa te explicar o porquê que ela está falando aquilo ali. Você está vendo, você entende. Né? E isso é muito importante. Falar de por que a família dela, né, que os ancestrais dela deixaram a Índia e todo o conflito envolvendo a colonização do Império Britânico e as guerras causadas por aquilo ali, a fome, os conflitos. Isso traz uma riqueza para o personagem que faz com que a gente entenda não só as motivações dela, que são importantes, mas também como aquela comunidade ao qual ela protege
enxerga ela e se vê representada nela. E heroísmo é isso, não é só o cara sair voando com superpoder e super força, soltando raio pelos olhos, sabe, usando artefatos cósmicos de poderes intradimensionais. Heroísmo não é só isso, heroísmo também é o que você inspira, e a série da Miss Marvel nesse ponto trabalha muito bem. Então eu fiquei feliz de ver uma abordagem a esse nível, sim. Outra coisa que foi muito motivo de crítica também é sobre adaptações feitas tanto nos poderes da Kamala quanto na sua origem, né? Sobre a origem, gente, Inumanos, né? Gente, esquece isso, serião mesmo, na moral, esquece. A Marvel já deixou claro que ela não tem interesse de trabalhar nisso. A série dos Inumanos foi cancelada. Nós temos ali uma referência do Raio Negro no filme do Doutor Estranho. Mas assim, tá ali mais por referência mesmo, por easter egg, né? Inclusive eles usam o mesmo ator da série para fazer uma referência. Mas não tá nem nos planos da Marvel isso por enquanto, sabe? Então desencanem disso. Porque a origem dela aqui tem uma outra função, tem uma outra pegada. E os poderes também. E eu acredito que até essa mudança visual nos poderes dela, que incomodou muita gente, incomodou muitos fãs, eu entendo as críticas que as pessoas fizeram e tal, que isso seria ali uma descaracterização da personagem e tal. É verdade, né? É uma coisa muito emblemática a forma como ela manifesta os seus poderes. Eu concordo que as críticas são válidas, mas a gente tem que abrir mão às vezes de algumas coisas para entender que no MCU, para funcionar, dependem de outros elementos, gente. Inclusive até da questão estética, né? A gente vai ter um filme do Quarteto Fantástico, então você colocar uma personagem que tem poderes semelhantes com o do Reed Richards, por exemplo, né? E se são personagens que vêm assim de origens diferentes, que não tem nada a ver com o outro, para o público que não é afeito a quadrinhos, né? Para quem não é do público nerd, isso pode causar até uma certa confusão de por que eles são parecidos. Então é até compreensível que a Marvel mude um pouco isso para deixar claro que cada um ali está na sua vibe. E no fim das contas, como a gente viu no final da série, ela usou ali os poderes, né, de gigantar, digamos assim, de se esticar e tal. Então, sabe, no fim das contas, acho que não mudou em nada e deu uma identidade estética para a personagem dentro desse universo. E aí, pra gente fechar, dois pontos que são cruciais aqui que a série introduz dentro do MCU. Primeiro é essa coisa da dimensão do Nur, né? Essa coisa do Nur ali, de onde vem os poderes dela, sobre o véu que divide o nosso mundo da outra dimensão. Eu não sei se ficou confuso ou se a Marvel ainda está trabalhando um pouco nisso. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com essas abordagens, porque sim, estamos falando de multiverso nessa fase 4, mas nem tudo é multiverso. Nós já aprendemos que dentro de cada universo existem dimensões que são paralelas. Nós temos a dimensão normal, digamos assim, que é onde as pessoas vivem ali, enfim, e outras dimensões em volta, como por exemplo aquele mundo espelhado que a gente conhece lá dos filmes do Doutor Estranho, tem a dimensão dos ancestrais, que a gente viu lá em Pantera Negra, tem o mundo dos mortos, que a gente viu lá no Cavaleiro da Lua, e agora, aqui na série da Miss Marvel, tem essa questão da dimensão do Nur, que não tem necessariamente a ver, pelo que eu entendi, com o multiverso. Então, assim, é como se o universo, né, o universo 616, ali onde as histórias se passam, fosse uma cebola. Pensem numa cebola cheia de camadas, cada camada é uma dimensão, né? E o multiverso em si são várias cebolas, uma ao lado da outra ali, cada uma com a sua dimensão, né? Ou dimensões. É o que eu tô entendendo por enquanto da proposta que a Marvel está trazendo até aqui. Né? Isso realmente é uma coisa que precisa ser trabalhada para não ficar confusa. Se é que já não está confuso o suficiente. E fechamos com a referência direta aos X-Men, a abordagem dos X-Men ali, de que a Kamala teria genes mutantes, né, que fazem com que ela fosse diferente. E, gente, nem adianta dizer que não é uma referência aos X-Men, porque quando isso é dito na série especificamente, toca o tema dos X-Men. Acho que a Marvel não podia, assim, se a intenção dela foi ser direta, isso é um soco na cara para ninguém ficar em dúvida. What the mutation?
E isso acho que foi assim o ponto da galera tá comentando da série até agora, porque trazer os X-Men para esse universo, e isso acho que vale até um outro vídeo pra gente falar sobre isso, não é só você colocar ali o Wolverine, o Professor Xavier, o Ciclope, né? Você colocar ali novos meta-humanos. Isso dá pra fazer facilmente. A questão é trazer a carga, os conceitos por trás das histórias dos X-Men que fazem eles ser o que eles são. Toda a questão de perseguição do governo indo atrás deles serem mal vistos dentro da própria comunidade de super-heróis, deles serem os perseguidos, a questão do preconceito e de que eles querem criar ali uma nação para eles também, ou alguma coisa que represente e proteja eles do mundo em si. São tantos temas para serem abordados, porque não é só um cara com superpoder, não é só um cara que tem garras de adamante, ou um outro que solta raios ópticos, sabe? Não é só isso, não é só você colocar os caras ali com superpoderes, você tem que trazer a carga, né, que transforma, né, a carga conceitual que vai dar importância, que vai definir o que são aqueles personagens. A gente viu isso sendo muito de leve, isso raspado muito de leve aqui na série da Miss Marvel 5, a questão lá daquela organização lá de contenção de danos, né? E a forma como eles estão perseguindo, estão caçando novos meta-humanos. Mas assim, isso é muita superfície, gente. Eu acho que a Marvel, ela deu um passo importante, finalmente deu um passo aqui, né? Vamos começar a falar de mutações, de mutantes. Mas calma, gente. Eu ficaria assim, muito mais na certeza de que a gente vai ver só isso de referências a mutantes por enquanto, e que qualquer coisa além disso será trabalhado só numa fase 5, tá? Eu acho que por enquanto não teremos mais referências a isso, e não dá pra saber muito o que vem por aí, pelo menos do que foi apresentado até agora. E não podemos fechar sem falar da cena pós-crédito lá, troca de lugares ali da Miss Marvel com a Capitã Marvel, né? Com a Carol Danvers. Sinceramente, gente, eu não sei assim, se é uma ligação mística ou mágica entre as personagens, se tem a ver com o bracelete, porque o bracelete começa a emanar uma energia, e a mesma energia que a Miss Marvel, que ela manifesta, Capitã Marvel, quando aparece, ela tá ali com aquela energia nas mãos dela também. Então, não sei, porque ao mesmo tempo que você tá falando de dimensões paralelas, tá falando de genes mutantes, de repente você traz o elemento da Capitã Marvel que tem a ver com poderes cósmicos, cara, é pra ficar doido com esse negócio. Então não adianta a gente fazer aqui 1000 teorias não, mas assim, eu acho que a gente só vai saber exatamente o que isso significa quando o próximo filme da Capitã Marvel, né, o Marvels, sair, e aí sim a gente vai ver ali a junção dela, da Monica Rambeau e da Miss Marvel, as três juntas ali, e saber o que elas terão em comum. Mas então é isso, gente. Não é uma série perfeita, tá? Longe disso, como eu falei, ela tem uma barriguinha ali, ela tem umas coreografias de luta, assim, bem mequetrefe, né? Temos que ser sinceros, os efeitos especiais às vezes ficam meio, né? Um negócio ali parecendo o filtro do TikTok, eu concordo, não é perfeita. Longe disso, mas ela me conta uma história. E isso, pra mim, basta, sabe? Eu sento no sofá pra assistir, porque eu quero ver uma boa história, eu quero ter o que conversar depois com os meus amigos. Não adianta eu sentar e ver algo assim, sabe? Top de linha, de efeitos e um monte de cena de ação e ser uma história chumbrega qualquer, né? Algo que você, sei lá, daqui a 2 meses você esqueceu que você assistiu porque não te marcou em nada, não conversou em nada com você. Então eu acho que nesse ponto a série acertou. E nem toda história tem que ser grandiosa não. Eu falei sobre isso quando a gente assistiu aqui a série do Gavião Arqueiro, que são histórias que têm começo e meio e fim dentro da própria série. E nem toda história tem que ser sobre salvar o universo da destruição de um titã louco, gente. Às vezes você pode ter uma história simples, mas que seja uma boa história. Eu acho que a Miss Marvel apresentou isso pra gente. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam da série da Miss Marvel. Tá? Quero muito saber o que vocês acharam. Se vocês concordam comigo em algum ponto ou discordam, deixe aí no comentário de vocês.
dê o seu like ou dislike, o que você preferir, mas por favor se inscreva aqui no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante, beleza? É isso, gente, vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!